E aí a gente tem a resolução 1378, que vai disciplinar a prestação de contas de governo, e a gente tem a 1379, que vai disciplinar sobre a prestação de contas de gestão. Quando eu falo de prestação de contas de governo, é aquele processo de consolidação e envio das informações como ente, que é a prestação de contas anual, a informação da prestação de contas do balanço consolidado da prefeitura. E existe uma resolução que disciplina, ela vai disciplinar não só a documentação que precisa ser enviada de cunho anual, mas como ela vai disciplinar também o rito desse processo. Como assim, Rose? Ó, você alimentou o SIGA o mês todo, você alimentou o SIGA com as informações consolidadas de balanço, e você está apresentando a documentação para apreciação do órgão de controle, do Tribunal de Contas. Ele vai dizer aqui que você precisa apresentar essas contas também, ó, para a Câmara Municipal até 31 de março, para que a Câmara Municipal coloque essas contas em disponibilidade. Então, para a gente que trabalha com administração pública, com processo de prestar contas, é muito importante a gente entender o rito. Eu acompanho muito os municípios disponibilizarem as contas para avaliação do tribunal, mas não disponibilizar para avaliação da Câmara Municipal. E quando a gente abriu ontem, a gente viu que o tribunal é o órgão técnico, é o braço que dá apoio ao legislativo para fiscalizar, mas que a fiscalização ocorre no âmbito do legislativo, inclusive a aprovação ou não aprovação das contas, parte do legislativo com base no parecer opinativo técnico do tribunal. Então, o tribunal faz todo esse trabalho técnico, emite o parecer dele técnico para que o legislativo possa trabalhar embasado no seu parecer. Então, tão importante quanto remeter as contas para apreciação do CCM é remeter as contas anuais para apreciação também do Poder Legislativo. E ele vai falar em que formato também ele recebe, apenas por meio eletrônico, em formato de PDF pesquisável. Vai falar que essas contas precisam ser colocadas em disponibilidade e vai trazer o anexo 1, falando toda a documentação que precisa ser apresentada no balanço. É importante vocês darem uma lida também para a ciência na composição dessa resolução. Depois que você envia toda essa documentação, e aqui é a nível de prestação de contas anual, para avaliação do Tribunal de Contas, ele vai fazer a avaliação e emitir para você um parecer, né? Ele vai emitir, perdão, parecer não. Ele vai emitir para você um relatório solicitando alguns esclarecimentos em relação ao material que ele analisou e apontando algumas possíveis irregularidades que ele entende que possam ter ocorrido com base na análise documental do que você apresentou para ele. Quando você recebe esse relatório de prestação de contas anual, você tem um prazo para apresentar a sua defesa. Você tem um prazo para apresentar a defesa ou esclarecimento para que o Tribunal de Contas reconsidere os respectivos apontamentos. Depois que ele avalia a sua defesa, ele emite um parecer opinativo, que é o processo de julgamento dessas contas. E esse parecer opinativo, se ele entender que tudo foi esclarecido, não houve nenhum descumprimento que implique no mérito dessas contas, as suas contas vão ser aprovadas sem nenhuma ressalva. Se ele entender que houve alguns descumprimentos, mas que esses descumprimentos não impactam significativamente no mérito das suas contas, elas podem receber o parecer opinativo de aprovação com ressalvas. Tem algumas situações que esse parecer opinativo vem acompanhado de uma multa, geralmente uma multa mínima. Hoje, inclusive, o tribunal já publicou a resolução atualizada que define as multas mínimas e máximas que podem ser aplicadas pelo Tribunal de Contas. E se ele entender que a falha foi grave e que compromete a avaliação dos méritos das contas, ele pode opinar pela rejeição dessas contas, de aplicação de uma multa ou imputação de um ressarcimento para que o gestor devolva o erário, se ele assim entender que houve dano. E esse parecer opinativo do tribunal, ele é remetido para avaliação do legislativo, e o legislativo só pode reverter esse parecer do tribunal se 2/3 da casa o assim entender. Mas aí também precisa ter um embasamento técnico para dizer por que a análise do tribunal precisaria ser revertida, uma vez que é o braço técnico dele que faz a avaliação
e que dá todo o suporte para a análise no processo de gestão dos recursos públicos.